Mas não são todas essas ciências ocultas, a magia e a feitiçaria, consideradas pelas pessoas mais cultas e instruídas como resquícios da ignorância e da superstição antigas? A resposta de Blavatsky. Permita-me lembrá-lo de que essa sua objeção é ao mesmo tempo contra e a favor do seu argumento. Isso por quê, pessoal? Porque as ciências ocultas, elas estão sujeitas à polaridade. O conhecimento acerca de um processo de magia, por exemplo, ele é o mesmo, tanto para a linha da mão esquerda, a linha de magia negra, como para a linha teúrgica, a linha da magia branca. A diferença é a intenção, a diferença é como você vai utilizar aquele conhecimento. Então, é claro que o preconceito que existia na época de Blavatsky, que existe até hoje, contra o ocultismo, de que o ocultismo é uma reminiscência de práticas relacionadas à ignorância e superstições antigas, claro, isso faz sentido, porque muita coisa ruim foi praticada com base no conhecimento do ocultismo. E, ao mesmo tempo, sempre existiram também as figuras dos charlatães, que são aqueles que não conhecem, conhecem muito pouco, ou desenvolve alguma mera habilidade diferenciada, mas que apregoa a realização de prodígios, que fizeram isso, que fazem isso para simplesmente ganhar dinheiro à custa da ignorância alheia. Então, isso faz parte, sempre fez e faz parte até hoje do processo. Mas o conhecimento sagrado, o conhecimento oculto, ele é um conhecimento verdadeiro e ele pode sim se tornar algo muito perigoso se ele for transmitido e cair em mãos erradas. É aquele exemplo que nós podemos dar. A faca não é em si um instrumento positivo ou um instrumento negativo. A faca é necessária, é um instrumento necessário e que nos auxilia em muitas atividades. Mas você coloca, dá a faca, por exemplo, na mão de uma criança de 4 anos de idade, o resultado com certeza vai ser complicado, podendo até ser trágico. Blavatsky continua dizendo que qualquer pessoa, seja um teósofo ou um espírita, que tente cultivar um dos ramos da ciência oculta, seja hipnotismo, mesmerismo, ou ainda os segredos da produção de fenômenos físicos, etc., sem o conhecimento dos fundamentos e princípios filosóficos desses poderes, é como um barco sem leme lançado a um mar tempestuoso. Então, aqui Blavatsky ressalta mais uma vez que a base de princípio filosófico, a base de princípio moral e ético do ocultista deve ser irrepreensível. Por isso que um verdadeiro ocultista ele precisa ser um teósofo. E por que Blavatsky fala que é como um barco sem leme lançado no mar tempestuoso? O conhecimento oculto aplicado, por exemplo, como processos de magia, ele fatalmente vai desencadear em prejuízos das pessoas contra as quais esse processo de magia é dirigido e mesmo contra quem o pratica. Então, aquele ditado popular que fala que o feitiço sempre acaba voltando para o feiticeiro é absolutamente verdadeiro. No filme Walt Disney, Fantasia, existe uma passagem que é de desenho animado, é uma passagem com o personagem Mickey. O Mickey faz papel de um aprendiz de feiticeiro e mostra justamente esse processo. O Mickey é aprendiz e ele, na hora que o mestre dele vai se deitar, ele decide colocar o que ele conhece em prática, mas ele não estava preparado ainda e vira uma loucura. Recomendo que vocês assistam, que aí você consegue entender bem melhor o que se passa, o que Blavatsky está querendo nos advertir sobre os perigos de se praticar magia sem que você tenha um preparo muito grande, sem que você tenha a orientação absoluta e restrita de um mestre, tá bom? Então, fica a dica aí, o Walt Disney foi também um grande teósofo, tá bom? Aí, gente, na sequência, nós vamos entrar numa seara aqui que é objeto de polêmica, que são as diferenças de visão, as diferenças de abordagem entre a teosofia e o espiritismo kardecista. Então, tem algumas coisas aqui bastante interessantes que eu vou trazer para vocês.
eu vou trazer a visão de Helena Blavatsky, vou comparar também com a visão de Allan Kardec, tá? Então nós podemos aí ter bastante matéria para reflexão com essas próximas perguntas, com essas próximas questões sobre a diferença entre o espiritismo e a teosofia. Aí vem a pergunta a Helena Blavatsky. Vocês não acreditam em espiritismo?